Orkut. Facebook. Vine. Instagram. Snapchat. Threads. Twitter. Telegram. WhatsApp. SMS. Acho que você perdeu, Guto. É muita rede social e por aí vai. Acompanhe agora 2 idosos conversando com uma publicitária que sabe tudo sobre redes sociais. Eu sou o Thiago Montanha. Eu sou o Guto Bilinski. E aqui a gente conversa sobre marketing. Com quem entende do assunto. Bem-vindos de volta a mais um Tanktercast, né, Thiago Montanha? Exatamente. Estamos muito felizes aí com a repercussão que os programas e os episódios têm dado. Absurdo, assim. Nessa World Wide Web. Inclusive, a partir de hoje, a gente está lançando uma nova etapa do programa, onde estamos abertos, sim, a patrocinadores, porque a busca e a procura tá absurda. Não era a nossa intenção. De forma alguma. Mas a partir de agora, a gente é obrigado a abrir algumas exceções aí, então fique à vontade de falar com o nosso departamento comercial. Selecionando bem, né, Guto? Sim, aí entra em contato com o nosso departamento comercial. Se vocês tiverem o perfil do programa, serão aceitos com maior amor e carinho. Deixa eu só antes de você apresentar nosso convidado, deixa eu só explicar para a audiência de hoje que não foi uma noite tirando cocaína, eu tô com renite, então eu vou ficar passando a mão no nariz de vez em quando. Né? Leve. Depois o patrocínio. Um jeito bom de conseguir patrocinador. Mas estamos aqui com a Andressa Caçuba, publicitária, marqueteira, que adora uma novidade da Caçuba Comunicação, é isso, Andressa? Caçuba Marketing. Caçuba Marketing. Uhum. E aí, como é que começou a história da Andressa para depois a gente chegar na história da Caçuba? Antes de falar, quero falar ali sobre os patrocínios, se pode ser uma bebida alcoólica. Claro. Olha só. Então tá, então vamos negociar isso aí depois. Deve. Olha aí. Mas Se a gente já é assim sem bebida alcoólica... Você imagina como. Mas a gente vai fazer um especial no final do ano, né? Vamos fazer um Tanktercast especial. Só no final do ano? Vamos fazer em outubro agora. É isso que eu ia falar, fazer outubro, né? Também é uma boa. Aliás, nós já temos um projeto de podcast de outubro, né? Já temos. Depois o Montanha vai falar um pouquinho pra vocês sobre Olha que tem umas ideias aí, tá? Eu tô com uns clientes interessantes aí de outubro que Olha a aí. gente já pode... Vamos conversar assim, vou fazer um negócio aqui já, pessoal. É isso aí, network, é isso aí. Então, eu sou Andressa Caçuba, da Caçuba Marketing, né? Então, o nome da empresa é por causa do meu sobrenome. E sou publicitária. Eu tava pensando, né? Ontem, quando vocês estavam comentando, falando um pouquinho da minha vida, eu estava pensando que eu estou já há 10 anos nesse mundo da publicidade. Então, eu fico um pouco chocada, assim, porque sou nova e, ao mesmo tempo, já trabalho bastante aí, né? Então, eu brinco falando que minha vida inteira eu fui vendedora, fui publicitária, porque minha mãe teve negócio, minha família toda, minha madrinha, meus tios, né? Todo mundo teve um negócio, todo mundo foi comerciante. Já na barriga da minha mãe eu era vendedora ali, porque minha mãe já dava os corres dela. Então eu sempre tive essa área da comunicação e quando eu fui fazer faculdade, realmente eu não tive dúvida que eu ia entrar para publicidade. Não sabia direito o que era publicidade há 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade mesmo, não era tão forte como é hoje. Certo. Era tipo assim, ai, tadinha, ela vai fazer publicidade. A gente falou algumas vezes sobre isso já nos episódios, que teve o mercado publicitário e a visualização que existe sobre a profissão, ela tem vários altos e baixos. Sabe? Então, por exemplo, quando o Guto entrou na faculdade, foi começo dos anos 2000, né, Guto? No final dos anos 90. Final dos anos 90, cara, tava num ápice, assim, publicidade, que era muito competitivo, todo mundo queria muito entrar. E depois isso aconteceu de novo, mais ou menos ali no final dos anos 2000, e agora a gente volta nessa nova fase que está muito em voga de novo. Muito em cima, não? E é exatamente isso também que eu sinto. A Fernanda esteve aqui, né? A Fernanda foi minha coordenadora, minha professora, enfim, e a gente ela comentava muito sobre isso também, que quando a publicidade surgiu, né? Acho que hoje o curso de publicidade aqui na FURB tem uns 30 anos, mais ou menos, porque eu fiz a festa dos 25 ali dele, né? Era uma Participou da festa? Era
uma matéria. E daí, realmente, hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia, tem estagiárias na minha agência que elas falam que tem, tipo assim, 60 pessoas na sala dela. Eu fico chocada. Porque na minha sala tinha 15. Nossa, eu tô chocado também. Era, né? Porque cresceu muito. E então, enfim, entrei pra esse mundo da publicidade. E logo quando eu entrei, assim, eu fui participar de, né? A publicidade, ela é um meio onde tem muitas áreas pra trabalhar. Muitas variantes, muitas coisas pra você fazer. E eu fui direto pro plugin. Tem um projeto de extensão lá dentro da FURB e tudo mais. Comecei a trabalhar nisso e gostei muito. Porque, assim, gente, era um programa de TV onde tu podia fazer o que quisesse. Aliás, o plugin tem muitos anos também. Eu lembro logo anos. no começo, no meu curso lá, já começaram com esse projeto do plugin. Bem isso, assim, tem o plugin A República ali, né? E o plugin sempre... E assim, era você com uma câmera, né? Os alunos com uma câmera, você podia fazer o que quisesse. Então, a gente conheceu... Então, foi muito legal, porque a gente fez muito networking nessa época já. A gente conheceu as agências, a gente conheceu as gráficas, os estabelecimentos, tudo Além mais. de aprender botando a mão na massa, literalmente, né? Você tem realmente um Exatamente. produto na mão que você tem que trabalhar, que você tem que fazer, que você tem que produzir. Então, você, nesse caminho, você acaba aprendendo muita coisa nova, né? Tu começa a aprender até esses corres, assim, da publicidade, né? Então, por exemplo, foi quando nós fomos atrás também de começar a fazer show. E eu lembro que a gente entrava em contato com as produtoras, assim, a gente quer entrevistar fulana. Aí eles... Tá, beleza, pode vir. Aí a gente entrevistou a Ludmilla, entrevistou o Jorge Mateus, eu entrevistei uma vez um cara que concorreu ao Oscar, era o único brasileiro concorrendo ao Oscar, foi videochamada, né? Mas foi, enfim, era junto com a Bela Studio e tudo mais, assim, mas assim, a gente falou, gente, olha a proporção que a gente pode chegar sendo estudante, alunos, né? Então esse que é o legal dos corres. E só que aqui em Santa Catarina é muito naquela época principalmente, não tinha muito essa parte do audiovisual. Por exemplo, eu gostava muito de apresentar o programa, né? Fazer as cabeças, tudo mais. Só que eu não tinha muito pra onde ir aqui em Blumenau ou Santa Catarina mesmo, né? Então eu acabei atuando em outras áreas também. Comecei a procurar outras áreas e tudo mais. Foi nisso quando eu entrei pra agência. E eu brincava sempre falando que eu não era de publicidade, eu não era de agência, que eu nunca ia fazer criação, porque como é que eu ia criar uma arte do zero? Não tenho criatividade pra isso, enfim. E me vi, né, numa agência de marketing, assim. Mas tu começou em uma agência ou você já montou uma própria de início? Eu trabalhei em agência antes. Eu trabalhei em 3 agências antes de ter a minha própria, né? Legal. Eu trabalhei em uma pequenininha, que ela cuidava, assim, era em 2016. Logo quando, assim, as redes sociais era aquela coisa, tipo... tenho rede social, mas, tipo, não usava pra vender. Era, então, assim, a gente, né, nós fazíamos ali os conteúdos e tudo mais. Era uma rede social, não era uma rede comercial ainda. Isso, exatamente isso. Então, era uma agência pequena, onde ela cuidava, tipo, de clientes de restaurante, academias, enfim, cuidava, né, ganhava ali meu salário. E daí, depois de um tempo, eu fui pra uma agência média, onde já ia fazer meio marketing, já fazia umas coisas um pouco maiores, já cuidava de loja online e tudo mais, já cuidava ali dos patrocinados, né. Aí, só que nesse momento que eu estava na agência do tamanho médio, fiquei 1 ano e meio ali, mais ou menos, quase 2 anos. Eu tava trabalhando também com a minha mãe, que tem uma marca de roupa, né? Fazendo faculdade, trabalhando ali, e eu ainda fazia o TCC como matéria extra. Então, assim, eu fazia ainda o plugin, porque eu ganhava, era bolsista, né, na época. Então, assim, eu estava ficando um pouco doida. Aí eu resolvi sair da agência pra realmente focar ali na faculdade, pra eu conseguir me formar e tudo mais, né? Eu já tinha essa ideia que eu queria ter a minha agência, mas ao mesmo tempo, eu me formei com 20 anos, tipo, 19 pra 20, eu era nova, assim. Meu Deus, sim. Não tinha a cabeça, a estrutura, digamos assim, né? Aí até que surgiu uma oportunidade de eu ir para uma agência grande, aqui de Blumenau, onde eu cuidava de clientes grandes, tipo FG, FURB, né? Enfim, Unimed. Então, assim, realmente passava por mim a parte da criação da rede social. Era social media mesmo da marca ali. Então, por exemplo, tudo que postava na FURB eu que selecionava uma foto lá e postava. Tipo, não tinha muita Então, né? apesar de tu começar nova, né? Você pegou exatamente esse modelo que, como o Guto comentou, essa transição da rede social ser uma rede social pessoal para uma rede social razoavelmente comercial, né? Então tu pegou bem essa passagem, assim, né? Exatamente isso. Não, exatamente. E foi muito doido também essa mudança, assim, acontecendo. Porque até então as pessoas não davam o devido valor. E depois ficou um momento onde, eu tenho que ter pra manter lá. Mas não era uma campanha, tipo, não existiam campanhas. Igual,
por exemplo, cara, eu tava na responsabilidade da Unimed de Blumenau. Então, tipo assim, o que eu postava lá tinha aprovação interna e tudo mais, né, pra legenda e tudo mais, mas assim, não tinha uma estratégia para isso. Eu lembro que teve uma campanha grande também que eles iam surgir, aí, né, teve uma reunião grande com o diretor de arte, né, todo mundo, atendimento e tal, não sei o que, planejamento. Aí, rede social. A rede social a gente só adapta o banner, adapta o outdoor. E eu ficava, não, vamos fazer... Como as coisas se inverteram, né? Que loucura isso. É muito doido, assim. Então, né, enfim, comecei a surgir isso. E final de 2019, eu já me sentia pronta, assim, pra ter a minha própria agência mesmo. Já comecei, já tinha alguns clientes por fora. Só que eu comecei a agência pensando assim, cara, todo mundo pode ter uma rede social legal. Então, eu ia na academia, a minha academia, cara, é legal, tem que divulgar isso. Então, comecei trabalhando assim, com marcas pequenas mesmo. Mas o foco, desde o começo da tua agência, foi atacar nessa questão de rede social. Foi atacar nessa parte de rede social mesmo, assim, essa parte de estratégia, essa parte de olhar para o cliente e falar, cara, o que o teu cliente necessita, sabe? E eu sempre fui muito, até por causa da minha mãe, né, da minha família, que sempre foi comerciante, então eu sempre fui muito de olhar para o cliente e falar, o que você necessita? Ah, você necessita disso, daquilo, então vamos lá que eu vou fazer de tudo para dar resultado para você. E eu sentia que, às vezes, as agências anteriores, assim, até por esse modelo de agência mais tradicional, assim, eles não davam tanta liberdade, assim, era sempre por e-mail, ou era sempre ligação, demorava uns 3 dias para fazer a coisa e tal. E eu entendo, claro, mas ao mesmo tempo eu também entendo o cliente, porque às vezes o cliente tá lá com o estoque cheio, não tá vendendo e ele quer uma ação rápida para aquilo. E essa é a nossa função hoje como publicitária, né? Tipo, eu olhar pro meu cliente e falar assim, não, pera, tu tá cheio com estoque disso aqui? Não, então vamos lá que a gente vai dar um jeito aí de vender. O que a gente vai fazer? Vamos fazer foto, vamos fazer vídeos, vamos fazer o quê, sabe? Então, por isso que eu entrei mais pra parte da mídia social mesmo, da rede social, e até por ser também mais facilidade, assim, né? De comunicação mesmo. Você acabou surfando exatamente nesse momento principal de uma mudança de paradigma dentro do que você faz de comunicação. As redes sociais, elas entraram, de fato, ali no começo dos anos 10, ali, né? Mas com uma pressão muito grande que todo mundo tinha que ter, que toda empresa tinha que ter, e ninguém sabia como fazer isso, né? Então, assim, as pessoas faziam como tu comentou. Vamos adaptar o que a gente está fazendo para mídia externa e vamos colocar ali. Então, ninguém fazia nada específico, né? Bem isso. E hoje esse mercado está, obviamente, se especializando, e não vai parar, né? Porque cada vez que você se especializa em uma rede social, surge outra, né? Então, gente, a gente comentou os episódios desses anteriores ali. Eu não aguento mais rede social, porque eu não consigo acompanhar mais. Eu não tenho mais cabeça para isso, né? Então, porra, eu já estava feliz com o Twitter. No Twitter agora tem o Threads. Eu não consigo nem mexer no Threads. E sem considerar tantas que foram criadas e não bingou, né? Não bingou, Exatamente. Eu lembro do Vine, lembra do Vine? Do Vine. E era legal aquilo, cara. Era legal, é o precursor aí dos Reels, né? Do TikTok também. E eu fico ainda até hoje com pena dos indianos lá, né? Que fizeram aquela rede... como é que era? Puta, agora, infelizmente, o pessoal é o cu, né? A rede, mas é a culpa da minha. Eu sei, a rede é cu mesmo. E, cara, de repente, os brasileiros decidiram que eles iam... Fica foda, tá? Mas os brasileiros iam entrar no cu. E teve uma migração enorme, cara, de 2 dias, assim, por causa que o Twitter tava dando Sim, pau. eu lembro disso, Cara, eu lembro disso. Assim, os caras contrataram uma galera, porque, meu Deus, explodimos no mundo. E os brasileiros ficaram lá 2 dias e foram embora. Exatamente, eu criei essa rede social, inclusive. Eu fiz também. Você tem cu? Eu tenho cu. Eu não tenho cu. Você não entrou no cu? Não entrei no cu. Nunca entrou? Não entrei no cu. Que coisa. Teve uma vez, mas é exatamente isso, assim, e eu acho que a mudança maior também disso veio também da pandemia, né? Sim. Porque a pandemia foi onde você tinha para se comunicar com o seu cliente. Era rede social. Perfeito. Então, eu abri a minha agência final de 2019 ali, mas, tipo, de fato, foi início de 2020. 2 meses depois de ter aberto minha agência, cara, estourou a pandemia.
E foi bizarro, assim, porque eu tinha cliente, eu fechava uns 10 clientes por semana. Porque, assim, foi aquela coisa, né, que todo mundo queria entrar e tal. E, ao mesmo tempo, eu queria ajudar também os meus parceiros. Porque eu sempre fui muito da parte de restaurantes, marketing dessa área e tudo mais, por indicações e tudo mais, né? E até facilidade de comunicação também. Então, eu vi o meu cliente fechado, eu queria ajudar ele a vender. Então, assim, eu não me importava se eu fazia 10 posts no mesmo dia. Só que daí... A Andressa, inclusive, é a agência do nosso querido amigo Marcos Nicoletti. Ah, que legal. Nossa, amiga do... Eu brinco Aqueles com o Nicoletti. conteúdos, inclusive, dele de culinária, tudo, pô, sensacional. É legal, né? Muito Ele é legal. muito... Nossa, ele grava vídeos em 10 segundos. É bizarro, assim. É que bom que ele faz isso com você, tá? Porque quando ele vem gravar aqui, é insuportável de gravar com ele. Né, Raiz? Porra, a gente fica tendo que repetir o tempo inteiro as coisas, porque ele esquece o que eu tô falando. Acho que ele escuta, eu não. Ele pode ser. Não, mas é que ele brinca falando que ele não tem tempo de errar. Então ele fica ali os 15 segundos Faz sentido, e faz fala, e sentido. daí, porque, né? Isso faz bastante sentido, porque quando ele vem aqui, ele tira amanhã pra fazer isso. Então é isso. Então é isso. Porque, né, ele quer ficar milionário, não para de abrir empresas. Mas, então, assim, teve um crescimento muito rápido nesse sentido. Então, assim, eu tinha... Era eu, meu computador, né, no meu quarto, assim, no escritório lá de casa, trabalhando. De repente, surge a pandemia. Realmente foi de um dia pro outro, assim, da noite. Começa a surgir... Na verdade, primeiro teve uma queda, porque primeiro eu tinha muitos clientes de engenharia e tudo mais. E primeiro falou, não, Andressa, eu vou segurar e tal. Então, saiu. Ao mesmo tempo que saiu... Entraram uma leva nova. Muitos, exatamente. Daí foi aquela coisa, né? Daí eu comecei a contratar amigas que também eram publicitárias para me ajudar em redações e layouts e tal. E daí assim eu comecei a montar a equipe, né? Daí eu comecei, daí eu abri uma sala, contratei 2 pessoas e assim a gente foi crescendo nesse ponto, né? Hoje eu tenho uma agência, assim, hoje eu tenho, inclusive até nessa época... Clientes meus, eles são sócios, são investidores, então eles se convidaram para serem investidores da minha empresa, né? Porque a gente cresceu junto, assim, é uma marca que eles cresceram muito por causa do marketing, eles gostaram, são investidores, eles têm várias outras empresas, falaram, vamos investir em você e tal. Eu falei, beleza, pode investir. Fica à vontade de fazer jabá aqui, tá? Se quer falar as marcas, não tem problema, não. Eles são donos do Curte Wine Bar. Ah, tá. Que é um barzinho bem relacionado com o Blumenau, então assim, né? E outros estabelecimentos. O Serpa, o Davi e o Diogo. Os meus 3 sócios que me deixam de dor de cabeça, mas tudo bem. Grande doutor, abraço, doutor Serpa. Amigão nosso aí. O Serpa é o meu sócio mais querido. Eu só vejo ele no bar e toda vez que eu vejo ele me dá bebida. Olha que beleza. Enfim, daí a gente começou e hoje na agência a gente tem cerca de 15 pessoas trabalhando diretamente e indiretamente. Então a gente, né, ali dentro, internamente, a gente tem 5 pessoas, né? E por fora a gente tem muitos filmmakers, parceria com fotógrafo, parceria com, né? Enfim, várias pessoas, assim. Eu acho que hoje em dia o marketing é muito disso, né? Tu vai criando relações, porque hoje, por exemplo, eu tenho 3 filmmakers. Andressa, por que você tem 3 filmmakers? Porque cada um é de uma área. Tipo, um é focado mais em comida, o outro mais focado em vídeo institucional, o outro mais em vídeos curtos, e assim a gente vai levando, né? São vários segmentos, né? Isso. Tem um menino que é aqui de Blumenau, que eu admiro muito, que ele faz uns vídeos, ele é especializado em filme de carro. Pra concessionária, ele faz filme de carro. Legal. Olha que genial isso. E são vídeos incríveis, eu esqueci o nome, depois a gente tenta botar o arroba dele aqui. Mas, Andressa, eu percebi assim que você começou em 2019, né? A tua agência, mas a rede social vem muito antes disso, né? E então você acompanhou um pouco esse processo da mudança da rede social. Então, como que você acha que isso influencia no comportamento das pessoas? Porque hoje, né, a rede ela tá influenciando o comportamento da pessoa. E antigamente isso já não acontecia tanto, né? A pessoa que ditava... as pessoas ditaram algumas regras, algumas coisas para a rede social para se forjar aquilo que a gente está vivendo hoje. Exato. E isso se inverteu, né? Hoje a rede social está ditando muito comportamento. Como é que foi para você esse processo de conhecer, entrar nas redes sociais, até você chegar a abrir tua agência direcionada para esse segmento, né? Que poderia ser uma agência, como você falou, convencional, mas não foi. O que te levou a escolher esse caminho? Exatamente isso. Assim, a gente percebeu essa comunicação, porque eu acho que a rede social ela é uma comunicação fácil, no sentido de que todo mundo tem um celular. Então, é uma comunicação onde todo mundo consegue fazer algumas coisas. Só que tem algumas estratégias certas para atingir o público, né? Eu comecei realmente com a rede social, mas depois de um tempo, eu fui percebendo mesmo que a gente precisa
precisa das outras mídias também para alavancar uma marca. Então, por exemplo, é aquela coisa que eu sempre brinco falando. Eu gosto de fazer um patrocinado, a pessoa entrar ali no Instagram, aparecer um patrocinado, ou seguir ali. Ah, beleza, entrei no carro, liguei a rádio, tá tocando na rádio, passo por um outdoor, tá o outdoor, liga a TV, tá a TV. Daí aquela coisa da marca do tipo, meu Deus, não aguento mais ver. Então, eu gosto de trabalhar com todas as mídias nesse ponto, mas, ao mesmo tempo, a rede social, ela é uma rede social onde ela é uma rede, né, na verdade, onde você consegue comunicar com o seu cliente de uma maneira com que você quer passar a sua marca. Então, se você quer passar uma marca divertida, igual, por exemplo, a Rádio Mix. É uma marca divertida, é uma marca jovem, tem músicas, né, atuais e tudo mais. Como que é a rede social da Mix? É jovem, é divertida, né, interativa. E o legal também é que cada rede social tem a sua estratégia. Obrigado pelo jabá. Mas assim, cada rede social também tem a sua estratégia. Então, por exemplo, o TikTok, ele tem uma estratégia totalmente diferente do Instagram. E eu trouxe isso esse ano, assim, para todos os clientes, querendo trazer para eles, realmente falando assim, não, gente, o TikTok não é dancinha. E o TikTok, tu pode atuar nele de uma forma interessante. De venda mesmo, assim. Então, só que tem que ter a estratégia certa. Tu tem que olhar pra tua marca e falar, o que tu quer comunicar? Como que tu quer comunicar? Porque, assim, é a mesma coisa que uma loja, né? Eu tenho, por exemplo, dois clientes, o Kurt Wine Bar e o Magnani Empório, né? Magnani Bistrô. São 2 restaurantes. Só que eles têm públicos bem distintos. Se eu trabalhar com o Kurt, eu tenho que trabalhar cores, animação, vídeos, né? Balada, pá. Com o Magnani, eu tenho que trabalhar uma coisa mais requintada, mais clássica. Uma musiquinha de fundo mais clássicazinha. Isso. Cara, os vídeos que mais dão certo lá no Magnani são vídeos da comida, da culinária, assim, do Leandro fazendo, o Leandro colocando alguma coisa. Porque são vídeos que são gostosos de assistir. Então, é aquela coisa que eu tenho que olhar pra marca e falar o que a marca quer comunicar, o que cada um quer comunicar. Porque se eu usar a mesma estratégia pros dois, daí, né, tá errado. Então, por isso até que nem sempre você ouvir uma regra e aplicar ela no seu negócio dá certo. Não é a mesma regra para todo mundo. Não né? é a mesma regra para todo mundo. O que a gente já comentou também outras vezes é que antes você pegava uma pesquisa qualquer sobre estratificação de público, ia estar lá classe social, faixa etária, enfim, né, informações bastante generalistas, né? E hoje você tem, dentro de uma classe social, meios de consumo muito diversos e muito diferentes. Então, se você não conseguir olhar isso de uma outra forma, esses dados que estão sendo apresentados, você vai acabar comunicando errado, né? Porque o Kurt, por exemplo, e o Bistrô, como tu mesmo colocou, eles têm um público razoavelmente parecido e que se identificam em alguns aspectos. Mas em outros são completamente diferentes. Exatamente. Embora seja um segmento... Exatamente. A mesma pessoa pode ir nos 2 locais e realmente ser bem diferente. Forma de comunicar... Você vai atingir elas de uma forma diferente. E como eu estava falando ali dessa influência no comportamento, né? Como é que você... lida com essa atualização tão frenética que rola nas redes sociais, que mudam as métricas, muda a forma de fazer. É verdade. Como é que você explica isso? Eu estou perguntando até como um leigo mesmo, assim, né? Porque é difícil pra gente acompanhar, a gente não tem a vivência disso no dia a dia, até profissionalmente mesmo. Às vezes você precisa de alguma coisa ali que você achava que era uma ferramenta que você vai usar. Não é mais isso aí. Agora você tem que focar da seguinte forma. Como é que funciona isso? Cara, sabe como é que você se antecipa dessas tendências ou dessas coisas? Contratando gente mais nova. Excelente resposta. Brincadeiras. Mas é que realmente, assim, lá na agência a gente tem a Camila e a Gabi, que elas têm 19 e 20 anos. E, cara, é bizarro, tá? Eu tenho 27, vou fazer 27 agora. E é pouco tempo de diferença, mas assim, ó, elas têm uma agilidade, elas editam um vídeo no Instagram, assim, numa rapidez, que assim, que é realmente outra geração, sabe? E então, mas como é que... Mas é o mesmo... Esse o Guto com 52, cara, a dificuldade que ele tem. Meus pais também têm 52, então... Obrigado. Não, mas eles são novos. São novos, obrigado. Na foto, são novos. Mas e aí, minha filha? Como é essa situação aí?
Não, mas eu até me perdi aqui. Mas a agilidade que eles têm é bem Mas a absurda. agilidade que eles têm é muito interessante mesmo. E claro, que é você entrar, é você testar a rede social. Tipo assim, antes de aplicar em uma rede social para um cliente, eu tenho que entrar lá e ver. Igual, por exemplo, o TikTok. Antes de eu oferecer o TikTok para os meus clientes, eu precisei entrar, comecei a usar a rede social mesmo para entender de fato como funcionava. O TikTok era uma rede social que realmente eu não entendia. Tipo, eu tinha que entrar lá, eu não sabia como gravar vídeo, como editar, como colocar, como que as pessoas faziam aqueles efeitos, e eu fui tudo aprendendo. Fui, né? Desculpa. Tranquilo. Lembrar o necessário. Desculpa. Fui realmente testando e tudo mais, até que eu entendi. Daí eu fiz alguns testes, alguns vídeos, né, pra rede social da Caçuba mesmo. Eu percebi que o vídeo que mais viralizava na Caçuba eram os vídeos onde eu mostrava vlog. E quando eu colocava aquelas produções com filmmaker e tudo mais, não dava tanto resultado. Perfeito. Não dava muitas visualizações. Então eu falei, cara, é isso aí. Então o TikTok, ele entende, o algoritmo entende que tem que realmente ser coisas mais caseiras e tudo mais. Tem que mostrar a cara e falar. Tem que mostrar a cara e falar. Tem que ser mais humano mesmo. Então eu comecei a trazer isso para os clientes mesmo. Um dos últimos que eu trouxe pro TikTok até foi até o shot, que é a minha bebida, né? Eu coloquei o TikTok do shot mais nessa coisa de apresentar, tipo, porque assim, o TikTok ele é uma rede social onde ela viraliza tudo muito fácil, produtos muito... Como assim, minha bebida? Eu tenho uma marca de bebidas também. Depois você vai falar sobre ela. Eu cansei de pagar bebida pros outros, né? Pagar bebida, daí eu fui lá e criei. Muito bom. O shot, bem legal. Mas assim, então assim, eu entendi que o shot ele é uma marca que ela o shot ele é um licor que é realmente feito para as pessoas beberem como um shot, né? Em barzinho e tudo mais. Então é um público jovem. Então, ao invés de eu atuar apenas no Instagram, cara, o TikTok tá muito meu público lá. Perfeito. E hoje em dia viralizou muito no TikTok, esse ano, o Carmed, agora aquele Franui lá, que é um chocolate que tem uma fruta dentro. Enfim, viralizou. Sim. Esses dois, o Carmed, eu estava vendo uma entrevista com a dona lá, com a Carla, da CIMED, eles aumentaram em 20 milhões em um mês, por causa do TikTok. Gente, isso é outro mundo, assim, sabe? Então, tipo, eles vendiam 1 milhão em Carmed e começaram a vender 20 milhões e bizarro, assim, sabe? Então, o TikTok, ele é uma plataforma onde viraliza muito fácil e principalmente esses produtos X. Então, claro que não é fácil viralizar, né? Não tem uma fórmula secreta, não tem uma questão dessa, mas é aquela coisa de tu olhar e entender. Não, então eu tenho que trabalhar dessa forma. Assim como eu também estou trabalhando agora com outro cliente no TikTok, que é a Vandervolk. Eles têm uma marca de moda masculina, que está há anos no mercado e tudo mais, e eu senti que faltava uma aproximação maior do cliente, principalmente por uma coleção que eles vão lançar ainda esse ano, tudo mais, que vai ser uma coisa maior. Falei, cara, pra isso, vocês têm que se aproximar um pouco mais. O Instagram de vocês não aceita isso, porque o Instagram de vocês já é uma coisa mais séria, tudo mais, e ok, talvez ali nos stories, mas na rede social, a gente trazer algumas coisas, tipo, como que está sendo a produção, como que funciona uma estampa, porque as pessoas do TikTok gostam disso, né? Gostam desses bastidores, tudo mais. Então, enfim. Sem contar que também, embora pareça simples eu te ouvir falando, tem um processo de um trabalho aí por trás. Isso serve muito para as pessoas que imaginam que rede social é assim, vou fazer uma postagem, mas deu pouca curtida, tal. Até fala um pouquinho sobre essa relação de seguidor, curtida, o que realmente interessa na rede social, o que realmente importa. O que importa é pagar as contas. Pra você conseguir resultado, né, obviamente. É pagar as contas. Não, mas é que assim, por exemplo, se você postar um almoço, né? Você tem um restaurante, tal, igual, por exemplo, o Nicolette, né? Ele tem 3 estabelecimentos, né? 2 deles. Nós postamos todos os dias o cardápio do dia que ele manda pra gente, meninas, hoje no buffet vai ter isso aqui e tal. Colocamos lá. Às vezes, a gente coloca lá todos os dias. Todos os dias a gente está postando. A gente não tem muita métrica, a gente tem, tipo, quantas visualizações tem, beleza. Só que aconteceram alguns dias onde não foi postado, porque, enfim, né? Não passaram, ou a gente também não postou. Teve gente que reclamou, teve gente que falou, qual é o de hoje? Qual não sei o quê. Então, assim, é muito difícil tu mensurar hoje. Exato, às vezes é só um informativo, né? Que tá te fixando ali, a pessoa não curte, ela não vai interagir com aquilo. Né? Mas é que daí depende muito exatamente se tem o público que você tá te seguindo é um público quente ou não, né? Também. Porque às vezes você tem perfis super inchados,
Você vai ter lá muitos seguidores, mas nenhum é teu cliente. Ninguém compra do teu produto, ninguém... É isso. E hoje em dia também você tem que comunicar com o seu cliente, por isso que nós falamos muito de gerar entretenimento também, não apenas venda. Porque, por Mas tem uma forma de você controlar isso, digamos assim? É exatamente isso. Porque, assim, por exemplo, a gente tem. Vou usar o exemplo de novo da Vandervolk, né? Se tu só colocar lá post de roupa, as pessoas vão ficar cansando um pouco. De tipo, eu não quero mais ver, sabe? E elas vão acabar deixando de seguir e apenas lembrando da marca, tipo, preciso de uma camiseta. Vou lá acessar o Instagram deles e usando realmente como uma vitrine, né? Então, por isso que é importante ter a rede social e você manter ela atualizada, mas ao mesmo tempo é importante você sempre comunicar de algumas formas diferentes. Então, por exemplo, às vezes dá uma dica de receita, sei lá, sabe? Uma dica de como usar jaqueta jeans, sei lá, algumas coisas assim, que realmente a pessoa olha e fale, não, eu vou continuar seguindo porque eles me passam dicas. E hoje em dia você tem muita gente fazendo aquele arrume-se comigo. Muito. Sabe? Muito. Então, por exemplo, uma marca como pra Vandervolk é legal fazer algum conteúdo dessa forma, né? Você pega um influencerzinho ali pra fazer isso e tal. Você sabe o que é isso, Guto? Viu? Deixa eu explicar pro nosso idoso. O arrume-se comigo, a pessoa pega e fala, eu vou sair hoje, então arrume-se comigo. Ela fica se filmando, escolhendo o look, mostrando como é que seria e tal, aí mostra pronta como é que ficou. Entendeu? Isso eu achei meio óbvio, arrume-se comigo, mas... Entendeu? Mas é uma trend. É uma trend. Sabe o que é trend? Mas eu posso ficar indignado, né? Pode. Não, eu não lido muito bem com essas coisas. Inclusive, até vou basear minha próxima pergunta nisso. A gente tem uma social media lá na empresa e às vezes eu vou com umas ideias assim. Podia fazer um post assim, um feed assim. Não, feed não, você tem que ser story. Lógico. É assim que funciona mesmo? É assim que funciona. Explica pra gente como é que funciona isso. É assim que funciona, assim. Cada coisa tem o seu motivo, tem o seu... o Rios é pra... Seu lugar. Isso. Cada coisa tem o seu devido lugar, ou não tá liberado. Que é exatamente essa coisa da estratégia. Tipo, que assim, o Stories, ele tem uma estratégia onde você tem que ser mais ali dinâmico, rápido, né? Pega o celular, grava, faz. Mais dia a dia, assim. O feed estático, assim, post, tem que ser mais informativo, realmente, né? Então, colocar uma foto, colocar um produto, né? Falando sobre informações e tudo mais. Não, porque o feed também, a gente sempre tem que lembrar que ele vai estar sempre ali. Onde as pessoas que vão conhecer tua marca e vão visitar, vai ser o painel de visita. Mesmo. É como se fosse tua primeira vitrine. Então, se você fica colocando muita coisa no feed, você desconfigura aquilo e fica com informações que não são atraentes, necessárias para estar numa vitrine, digamos assim. Entendi. E a gente fala besteira, acho que não, né? Não, falou certo. E até com isso também, a gente traz muita estética também do feed. Porque assim, quando você vai em uma loja... O que você olha primeiro? A vitrine. Se a vitrine não estiver arrumada, você não entra na loja, né? Ou às vezes a vitrine tá toda animada e tal, daí tu fala, nossa, essa é uma loja animada. E é aquela coisa, o feed é a nossa vitrine, né? Então, assim, a gente tem que deixar organizado, mas assim, sem feed infinito, porque sabe aqueles que se completam? E é uns negócios... Sei, já vi. Não é legal isso? Não é legal isso. Eu não gosto. Eu também não. E assim, além do seu... que eu vou poder recortar esse trecho e mostrar pra minha turma lá que eles querem fazer isso. E eu falo, não quero. Mas eu não quero só porque eu não quero. Não é porque eu tenho motivo. E além do que é um saco ficar postando isso, né? Porque você tem que ficar postando os pedaços só. E daí às vezes... Então, às vezes apareceu uma postagem sem dizer nada numa foto de um canto. É isso. Rapaz, que coisa artística doida, né? E aí, de repente, outra. 15 segundos depois, outra. Aí você entra no perfil de curioso, até pra isso serviu. Aí, isso que ele tá fazendo. O cara tá fazendo mosaico com 8 fotos. Isso, 8 fotos. Mas agora eu entendi. Bom, não é pra fazer então. Eu não gosto muito. Vou marcar o tempo aí, Raíssa. Assim, eu não gosto muito de falar de ditar regras, né? Mas assim, é porque realmente acho que não funciona muito exatamente por causa disso. Aparece picado no feed, não faz Eu muito acho que sentido. você falou tudo. Ditar regras. Eu sou um pouco, até, sei lá, pragmático, sei lá, dá pra dizer dessa forma. Metódico? Mas é difícil pra eu lidar porque eu não entendo as regras do jogo. Né? Eu não consigo entender. E isso muda constantemente, né? Você consegue acompanhar essa mudança de alguma maneira? Ou prever? Ou é a tendência que te faz ter essa visão? Cara, eu acho que assim... A gente consegue... Eu consigo meio que entender como que tá se caminhando. Usando a rede, obviamente. Isso, usando a rede. Entendendo um pouco o mercado. Por exemplo, em 2018...
2018 ou 19, não, em 19, eu fui participar de uma feira, que eu fui como voluntária trabalhando na feira e tal, numa expo lá de São Paulo, e eu tive a oportunidade de conversar com o Orkut, o dono do Orkut mesmo. Olha só, o seu Orkut mesmo. Do seu Orkut. O Orkut mesmo. E daí, É o enfim, seu João Orkut, né? É o nome dele, né? O Orkut é o sobrenome dele mesmo. o nome dele é Orkut mesmo, eu acho engraçado. Ele Fenomenal, assim. ele é indiano, acho. Mas é, ué. É isso mesmo. E assim, é que eu ficava responsável por pegar as pessoas e levá-las até o palco, assim, né? Então eu ficava, tipo, ali naquele network, enfim, daí eu conversei com gente da Sephora, da Schultz, enfim. Que legal. E daí eu conversei com... E ele tava criando uma rede social que se chamava Hello. Né, até surgiu depois, só que não chegou no Brasil, e era uma rede social para vídeos, era mais focada assim numa questão, meio que o TikTok. Daí eu olhei, achei muito interessante isso, e né, enfim, é que ele não fala inglês, ele é indiano, daí ele falava um pouco de inglês, o meu também em português, inglês ali, eu tava tentando identificar ali, exatamente. Mas assim, depois de entendendo um pouco realmente a logística que ele tava falando, foi porque ele ainda não tinha nem a pandemia da vida. E ele me explicou que realmente assim, as pessoas elas têm um ritmo acelerado mais rápido. Então elas iriam querer vídeos mais curtos e mais rápidos. E isso eu achei muito interessante, porque foi em 2018. 2020 estourou o TikTok. Então, claro que ele não teve a sorte, né, novamente, mas enfim, de fazer uma outra rede social grande igual o Orkut. Não, mas é engraçado como cada país absorve de um jeito uma rede social. Eu lembro, a gente comentou do Vine aqui. O Vine, na época que eu conheci ele... Pô, isso faz... Eu não lembro que ano foi isso. 2000. Cara, eu acho que foi... 9, 8. Não, foi em depois, 2015, 16, eu acho. Por aí, eu Enfim. também acho que 16. Eu não lembro quando foi, mas eu lembro que quando a gente entrou, acho que tu chegou a fazer um também, Isso, né? E aqui ninguém conhecia. Não. Ninguém conhecia. A gente brincava ali e tal. Você entrava em perfis americanos de artistas. Meu Deus. Os caras tinham milhões de seguidores. Já eram influencers lá. Aquilo que começou aqui depois de muito tempo agora, principalmente a gente tá bombando com a questão dos influencers. Já tinha muitos caras que faziam posts promocionais e tudo mais no Vine, que era um precursor aí. Cara, do Reels do Instagram. Eu posso não falar sei uma se grande... o Vine foi negociado. Isso que eu ia te falar. Eu posso falar uma grande besteira, cara, mas eu acho que o Vine talvez tenha sido o precursor desse aspecto do grande influenciador digital. Porque eu acho que foram ali que as contas pessoas físicas começaram a atingir, tipo, 1 milhão e pouco. Isso, mas não de exatamente. artista. Não, Pessoas comuns, O Twitter digamos, também, né? Tinha um cara que ele Mas imitava o o Twitter sempre foi Batman, muito... lembra? Ele só botava uma cara de Batman e falava assim com a família dele. E passava o dia inteiro falando assim com a família dele. E era engraçadíssimo, o cara tinha milhões de seguidores. Mas o Twitter sim, mas o Twitter eu ainda acho que é difícil de publicizar, né? Então, como o Vine era por vídeo e tudo mais, as marcas olharam aquilo e falaram, peraí, aqui eu posso expor. Então acho que foi talvez, posso falar besteira, depois se eu estiver falando besteira, depois eu corrijo na edição. Mas, a princípio, eu acho que o Vine talvez tenha sido o precursor dessa maneira das marcas enxergarem o potencial de influenciadores comuns. Assim. Exatamente isso. E assim, eu até estava vendo também algumas influenciadoras que eu sigo assim, já fazem, meu Deus, há 10 anos, tudo mais. Elas estão comentando também sobre isso. O que hoje em dia não muda muito, porque assim, elas começaram influenciando, elas eram influenciadoras no colégio delas, né? Tipo assim, eu era famosinha no meu colégio e tal, usava uma roupa, não sei o quê. Entrei pro Twitter, entrei pro Vine, ou fui contratada. Teve uma época ali que era da Forma Turismo, não sei o quê, que foi quando deu um boom, assim, de influencer na minha época, assim. E era por causa disso, eram as pessoas que eram famosinhas no colégio, que começaram a crescer e hoje elas ganham milhões, né? E hoje em dia também, se você for ver, eu gosto de trabalhar com influenciadores, mas eu também gosto de trabalhar com pessoas reais. Porque, por exemplo, cara, ontem eu postei um stories ali do novo restaurante do Nicolette, deu 20 compartilhamentos e deu, tipo, mais de 100 cliques no nome do vapor d'água. E eu fiquei assim, gente, eu acho engraçado, porque eu não sou influenciadora, eu não trabalho com isso, mas eu influencio as pessoas. Então, não só eu, assim como minha mãe também influencia o jeito de se vestir, vocês influenciam no jeito de comunicar, né? Então, nem que seja pra odiar a gente, mas a gente influencia algum sentimento ali. Bem isso. Desperta, né? Um sentimento qualquer. Inveja mesmo. E assim, agora você também comentou das redes sociais e tudo mais. Eu posso fazer uma aposta, assim, que a próxima rede social pra viralizar vai ser uma rede social focada em blog.
tipo, em texto. Em texto. Como se fosse um Twitter, só que de... Um Twitter não, desculpa, um TikTok, só que de texto. Inclusive o Twitter fez essas mudanças com o selo ali, onde você pode postar um texto maior agora, não é? Cara, Mas assim, né? Você gostou disso aí, Montanha? Não, O Montanha, ele é Mas o um... Twitter, Ele é um usuário ferrenho do Twitter. que Eu daí- gosto muito, mas ele realmente usa. Eu É que a acompanho. gente vai estar falando de algumas outras coisas que o Elon Musk está estragando a rede. Assim, ele privou pra 200 visualizações. Quem que priva a rede social, Exato, né? sabe? Tudo bem. E você tem que assinar agora. Eu entendo que, vamos achar uma lucratividade em algo que talvez nunca tenha dado resultado financeiro. Mas, cara, esse caminho vai ser na contramão de tudo que está sendo feito. Perfeito. E aqui a gente estava falando muito também sobre Instagram, obviamente, mas também o Facebook aí vai nessa mesma linha. O próprio babaita. LinkedIn. Babaita, como é que tá o Facebook hoje para as empresas, Andressa? O Facebook é aquela rede social onde a gente precisa ter, porque tudo que nós fazemos no Instagram, a gente precisa ter o Facebook ali, pra fazer anúncios, pra fazer gerenciamento, pra ver Mas métricas. vocês não têm a impressão que o Facebook tá parecendo assim um hall do INSS, cara? Tá, mas é isso Não que eu ia tá? falar. É isso que eu ia comentar. Quando tu entra lá, Caos, cara, tu só vê velho. Tu só vê velho e gente antiga assim, da escola que tá grávida. Juro. Toda vez que eu entro lá, tem uma pessoa grávida nova que era tipo assim, na sala, e eu fico, gente, mas tudo bem. Rapaz, parece que tá entrando pro família, né? Cara, eu mesmo, cara, o Facebook, eu só mantenho ele ativo para poder fazer gerenciamento de rede, cara. Mas é bem isso. O cliente que a gente mais tem engajamento ali no Facebook, na verdade, são 2 clientes. É a Zata e a Santa Clara. Porque são clientes mais velhos. Clientes não, o público deles são empresas mais velhos. antigas São empresas também, mais né? antigas. Mas Então, o público assim... é mais velho, o consumidor daí sim. Exatamente. Mas uma rede social que eu gosto muito é o LinkedIn. LinkedIn é uma rede social que, assim, dá muito pra postar. É meio que um TikTok mais formal, que é onde você realmente consegue colocar informações mais agregadas da empresa ou de você mesmo. E é engraçado como mudou, né? Porque o LinkedIn, quando começou, ele era um grande currículo Lattes de todo mundo, né? Era basicamente isso que você fazia. Você entrava lá, colocava o teu currículo Lattes, lá. ficava lá e deu, né? Cara, mas a forma como foi migrando para ser uma rede social, né? Que não era antes. Cara, impressionante isso. também, tipo... Eu diria que ela é uma rede social mais ligada ao mercado mais corporativo. E eu percebo isso nitidamente. Quando a gente atende grandes empresas, multinacionais, e fala com as pessoas, elas estão lá no LinkedIn tendo um comportamento muito parecido. Assim. É bem isso, assim. E é uma rede social muito legal pra quem gosta de estar por dentro de inovações também. Porque, por exemplo, não é uma rede social que eu entro diariamente, porque, né, cara, como eu trabalho com isso todos os dias, Instagram e tudo mais, eu chego em casa, eu não quero pensar em rede social, né? Eu chego em casa, eu só fico ali no TikTok assim, né? Mas, enfim, mas assim, quando eu quero realmente, quero conhecer, quero estudar um pouquinho, ver, entender um pouquinho mais, eu entro pro LinkedIn, porque lá eu consigo, por exemplo, eu sigo algumas pessoas, né? Sei lá, não sei se fala, nem sei falar direito se é sigo ou, enfim. Acho que é sigo. É sigo, né? Acho que sim. Sigo algumas pessoas que, por exemplo, o cara trabalhou no BBB e ele conta como que foi montado a prova do MEC, não sei o que, e ele conta as estratégias e tudo mais. Legal, eu acho legal. isso muito legal. Porque, assim, realmente uma questão que eu não conheço. Eu não tenho outras redes sociais pra conhecer, eu não estou lá e eu posso entender como foi feita a legal, produção, sabe? que bacana. Então isso é legal, isso é interessante. O LinkedIn também, em 2000 e pouquinhos, assim, eu trabalhava bastante, eu atuava, né, fazia bastante textos, muito mais narrativas, então é uma forma muito mais fácil, assim, de tu se comunicar também. Então é legal essa troca, esse networking mesmo, né? De É conhecer uma pessoas. democracia muito legal da rede social, né? Se você quer se divertir, você tem. Se você quer só aprender, você tem. Se você quer xingar alguém, você pode, né? E você usa também estratégias do YouTube para os clientes? Cara, do YouTube a gente não utiliza. A gente até tem um cliente nosso que ele quer utilizar mais e tudo mais. A gente começou a fazer agora esses patrocinados lá. Mas eu queria inserir o YouTube pra... outra rede social que eu acho que vai voltar ainda muito forte é o YouTube, tá? Porque até agora... Eu vou me cortando um pouco as coisas. Não tem porque problema, minha cabeça tamo vai... acompanhando. Fica tranquilo. Porque até agora tem um Porque o canal... TDAH, às vezes eu vou para lá e volto também, fica tranquilo. E se você que tá assistindo não tá conseguindo acompanhar, volta pra rede social, porque a aqui minha é mãe- coisa séria. Os meus pais que brincam às vezes, que eles falam assim, Andressa, respira. Mas então, o YouTube tem o Dias Studio, que ele é até de Santa Catarina, tudo mais. Enfim, agora eles são bem grandes de São Paulo. Eles montaram uma TV dentro do YouTube. É a primeira TV... Eu vi tem alguma dentro coisa a do respeito, YouTube bem e legal. tal. E eu acho ele muito esperto. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, ele não tá fazendo isso
Porque assim, muita gente falou, que o YouTube vai morrer, que o YouTube vai acabar, não sei o que e tal. Mas eu olhei aquilo e falei, cara, se ele tá fazendo isso, é porque ele já tá prevendo lá a questão da frente. Então, eu acho que é uma ascensão. Então, o YouTube eu vejo que ele vai realmente crescer, mas não com conteúdos... Porque eu acho que as pessoas... Entra naquela questão também que eu comentei do blog, de textos longos. As pessoas, elas não estão mais querendo tanta coisa rápida. Elas estão querendo voltar a ver coisas mais longas. Por isso que o podcast dá certo. Sim. Porque a pessoa coloca ali o fone de ouvido, vai trabalhando, ouve 2 horas, né? Quer ver o nosso, que é interessante pra caramba. Bomba. Bastante, bomba. Não, mas pra publicidade é muito legal. Porque realmente, assim, quando eu estava procurando... Eu gosto muito de ouvir enquanto eu trabalho, principalmente quando eu faço arte, designer e tudo mais. Eu fico colocando... E eu gosto de ver coisas da publicidade pra ser relacionada. E, cara, ter coisas da publicidade de Santa Catarina, de Blumenau, é melhor ainda, porque é aquela coisa realista, onde tu olha e fala, meu... Tu comentou, tipo, a Fernanda Osteto que veio aqui, ela foi tua professora. Foi minha professora. Pô, legal de ver como é que tá agora, enfim, né? Exatamente isso. Então, é legal, assim, essa questão. E o YouTube, como eu tava comentando, a gente tá planejando uma estratégia aí pra um cliente, que é a Santa Clara, né? Que é cliente aqui da coisa. E... da Santa Clara, que é realmente fazer como se fosse uma entrevista num carro, fazer umas coisas diferentes, assim. Legal. E isso foi um pedido também do próprio estabelecimento, porque eles falaram, Andressa, o vídeo que eu mais vejo são, tipo, dando dicas de, sei lá, manuais, ou dicas de não sei o quê. Vamos atuar nisso também? Então, assim... Entra naquela coisa da rede social que tu olha pro cliente e fala, cara, faz sentido pro cliente? Pra ele está fazendo sentido. Tá, então vamos planejar isso. Porque eu não consigo também, do nada abrir uma rede social, sabe? A gente tem que ter um planejamento. Eu tenho uma coisa acontecendo que eu acho muito interessante, que a gente faz aqui o podcast, então você vai pegar esse podcast, vai tirar esses recortes das coisas mais pertinentes que você achar, vai botar na tua rede social, vai repetir. Isso querendo ou não dar um pouquinho de autoridade pra você e tudo mais. Tem cliente, tem muita gente aí que tá fazendo o quê? Eles montam o circo, armam como se fosse um podcast, gravam um programa só pra tirar esses recortes. Não necessariamente aquilo tem que ser um podcast, mas só pra tirar esses recortes e usar na rede social pra te dar essa autoridade, te dar conteúdo, né? Conteúdo. A gente já fez isso também, né? A gente fez ali com o Kurt Wine e a Rádio Mix. Não, eu acho super bacana. Não é uma crítica, eu acho bem legal. Não, e é exatamente isso, porque assim... né, ali no curso a gente tem toda, né, eu tenho uma autonomia maior ali com eles, que a gente pode estar criando, fazer, na verdade todos os meus clientes, eu tenho essa vantagem com os meus clientes, que eles confiam muito em mim, então, né, em mim, na minha agência, na minha equipe, então assim, se eu falar pra eles, vamos colocar uma melancia na cabeça que eu tenho certeza que vai vender, eles falam, beleza, vamos colocar. Então assim... Não serve, porque ele vai ficar com 2,40 de altura. Ele vai ficar com... mas no caso, quase nunca vejo ele, então a melancia vai... então assim, no curso tem essa liberdade de criar realmente tal, então... toda quarta-feira a gente eu tenho liberdade pra fazer alguma coisa. Então eu trouxe a Rádio Mix pra fazer essa parceria realmente, onde a gente fizéssemos um Talk Mix, onde convidaríamos algumas pessoas e tal pra participar e fazer e usar recortes pra rede social. Genial. Então isso deu muito certo também, porque acaba levando, acaba fazendo, né? Então é interessante. E você com uma ação, né, que você faz de, sei lá, ali foram umas 2 horas de ação, mais ou menos, cara, você gera inúmeros cortes pra você utilizar e alimentar redes sociais, né? Isso. Então é uma estratégia bem interessante mesmo. Porque não eu acho legal. Acho assim, legal. E aí o importante é estar gerando conteúdo de alguma maneira, né? Tá em movimento, né? Acho que isso é o mais importante, né? Tá em comunicação, né? Tá em movimento, exatamente isso. E até essas parcerias são muito interessantes também. Então, por exemplo, igual é aquela coisa que nós comentamos, a Rádio Mix e o Curte, eles têm ou a Rádio Mix, o Shot e o Curte. Eles têm o mesmo público, os três, e a gente consegue fazer parceria com os três, porque realmente funciona, né? Então... Essa semana agora que teve Stamptish Universitário, né? A gente fez até parceria com o Shots também. Cara, é um produto que se casa, um pouquinho né? dessa tua marca. É verdade, o Shots. Então, o Shot... É bebida, eu tô curioso por causa da marca. É Shot 71, né? É um licor de chocolate preto e um licor de chocolate branco. E ele realmente foi produzido, assim, meu pai, ele sempre foi da comunicação também, né? Eu e minha mãe, a gente tem negócio, a gente tem... Estão lá em Videira? Não, é aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau a vida toda, né? Eu sou filha única. Então, minha mãe sempre teve o negócio dela,
Bela, que é a marca de roupa, as Lolas, eu tinha a Caçuba, e meu pai, ele não tinha nenhum filhinho dele, assim, nenhuma marca dele. E ele sempre foi da comunicação e tudo mais, só que ele trabalha com sistemas. Então, cara, sistemas é aquela coisa super, assim, fechada, ele o computador e tal, ele o fone de ouvido. E depois da pandemia, ele realmente sentiu essa necessidade, essa falta de ter um outro negócio, assim, que fosse mais aberto, assim, sabe? Então, ele começou a meio que pesquisar o mercado. E ele percebeu que as pessoas estavam dando muito shot. Tipo, você estava na balada, vamos dar um shot. E, cara, shot de tequila não é bom, né? Não. E shot de 43 é gostosinho. Mas o shot de tequila, dependendo da situação, é legal. Mas todo mundo tem aquele trauma. Tequila. Não, sim, tequila não. E sem falar que você toma um, né? Também. Não o Guto que toma 12, mas o normal você ainda toma um. Daí ele veio com a ideia, e se nós criássemos um shot que fosse gostoso, que fosse bom? Daí eu falei, cara, comprei a ideia dele, né? Eu falei, não, gosto da ideia e tudo mais. Daí eu entrei nessa com ele. E daí começou o desenvolvimento. Ele começou a fazer... Porque assim, como que tu vai fazer uma bebida? Minha mãe falou assim, como é que tu vai fazer uma bebida? Vai ser no porão aqui de casa? Tu vai... Sabe? Não tem isso. Daí ele começou a fazer alguns cursos, algumas coisas, assim, realmente pra gente entender. E ele foi atrás de algumas destilarias e daí começou aquele processo de vários mesmo, né? Então, a destilaria mandava pra nós teste de sabor, a gente fez teste de teor alcoólico, a gente fez teste de várias... Enfim, várias questões mesmo, até chegar no shot cremoso. E a gente chegou nos 2 shots, que é o licor de chocolate preto e o licor de chocolate branco. Nós íamos lançar apenas um. É gostoso, né? Eu devia ter trazido o mini aqui pra vocês experimentar. Fica pra próxima. Fica pra próxima, boa. E a gente fazer chegou... um sorteio de shot? Vamos fazer um sorteio de shot? Vamos? Tá, como é que faz sorteio? Tá, deixa ela acabar de contar, vamos pensar na mecânica. Deixa ela acabar de contar, vamos pensar na mecânica. Tá. E daí a gente... Enfim, daí a gente chegou nesses cremosos e a gente queríamos só selecionar um. Só que o meu preferido foi o chocolate branco e o dos meus pais foi o chocolate preto. Eu falei, tá, então vamos ver e tal. E daí, meu pai falou, e se a gente lançasse os 2? Eu falei, boa ideia. 9 meses depois, lançamos os 2 shots, né? Então, a gente lançou. Aqui em Blumenau mesmo. Não, aí a gente... Era uma destilaria lá de Minas Gerais. A gente comprou a receita deles, né? Eles produziram tudo pra nós, assim, exatamente. Então, a gente comprou deles e é produzido uma destilaria aqui da região. Daí. Que sensacional. Porque pela logística, né? Bacana da ideia, né, cara? Essa destilaria, você vai pedir o que você quer produzir, como é que você quer fazer e tal. E eles vão adaptando a receita, cara, conforme teu... Cara, no início, nós queríamos licor de cereja com baunilha. E limão siciliano. Nossa. Só que, nossa, não ficava bom aquilo. Não ficava bom. Aí a gente já A Hemmer faz produtos para madeiro, por exemplo, dessa forma. O ketchup deles é uma receita do madeiro, mas produzido pela Hemmer aqui em Blumenau. Ai, que massa, que massa. Não, e isso é muito, realmente, assim, é bem nessa logística, né? Então, a gente produziu... hoje, nosso público, realmente, ele é focado nessa parte de... Por isso o nome também, Shot 71, né? 71 é por causa da idade do ano... Da bruxa de 71, certeza, né? Certeza. Então, o seu Madruga... Olha, vamos, viu? Já dá uma campanha aí, já dá uma campanha. Mas é por causa do 71, a idade dos meus pais, né? O ano dos meus pais, na verdade, de nascimento. É shot porque as pessoas realmente, né, dão um shot. E, cara, a comunicação da marca, a embalagem, né, foi a parte mais difícil de fazer. Porque eu sou designer e eu que desenvolvi, só que foi muito difícil. E às vezes você perde a mão, né, cara? Muito difícil. É uma coisa que parece tão simples, mas você perder a mão ali vira bebida de botequim, né? Exatamente verdade. isso. Exatamente isso. E a gente... E por isso até que nós, né, mantemos, tipo, a embalagem. Não é a embalagem mais barata, é a embalagem já mais, né, um formato diferente e tudo mais. Então, a gente quis... E tá vendendo bem? Tá vendendo bem. A gente tá agora com umas distribuidoras aí também, aqui em Blumenau. A gente tá entrando agora no litoral também. E a gente faz bastante... A gente encontra muita parceria aí no caminho, sabe? A gente tá... Porque, assim... tem marcas, hoje em dia, pra tu criar uma bebida, também tu tem que entrar num nicho, né? Claro. Então, eu tenho como eu trabalho bastante com bares, restaurantes, então eu já entendo um pouquinho mais essa parte de antes. E isso foi também uma das questões que eu entrei na sociedade do shot. Porque os meus sócios, eles reclamavam muito que, por exemplo, pra fazer eles fechavam uma ação com a bebida X, só que a bebida dava só a bebida. E eles não queriam uma bebida apenas, eles queriam uma ação da marca. Sem dúvida. Então, por isso que a gente entrou nessa
também. Então, hoje a gente não vende só a bebida pro bar ou pro estabelecimento. A gente vende a bebida e mais a ação. Então, por exemplo, a gente tem o dado, a gente tem uma roleta, a gente tem várias questões, assim, que anima o lugar também. Deixa eu até te falar, aproveitar depois essa expertise que o Guto tem, porque ali mais ou menos, me corrija se estiver errado, acho que foi 2001, 2002, mais ou menos, época que você foi tequileiro. Cara, o Gutão ficava lá de chapeuzinho, tudo aquele, só um coletinho, sabe? Só um coletinho. Assim. Não é verdade. Você sabe que não, né? Mas eu conheci um tequileiro lá em Balneário. E eu apelidei ele de Hernandes. Ele era chato pra caralho. E vinha tequila, não sei o que, babá. Isso foi, sei lá, 2003, vai. E aí, 15 anos depois, eu em Curitiba, com meu tio Alcides. Beijo, tio. Aí, o tio, vamos passar lá na casa pô, eu não lembro nem o nome do cara que eu chamava ele de Hernandes, mas vamos passar na casa do fulano pra buscar ele que ele vai sair jantar com a gente. Chega, para o carro na frente da casa do cara, que sei lá, o tequileiro. Eu falei, mas não é possível, tio. Esse amigo do Hernandes, ele olhou pra mim ali, eu expliquei pra ele, ele lembrou de mim. Pô, tu era o cara... Tu sabe que ele era um ator, que ele fazia esse personagem no como chamava aquele... Tinha um bar de tequila em Balneário? O Guaca? No Guacamole. E aí ele fazia essa apresentação lá, ele era um ator e de Curitiba, que viajava e tal, e aí ele me contou toda a história dele, que era mais um personagem dele, que ele pegou o nome de Hernandes, porque eu incomodei ele lá, e ele virou o personagem, ele virou Hernandes. Que massa. Mas realmente também, na minha formatura em 2018, eu e meu pai se vestiu de tequileiro, colocou um chapelão assim, eu coloquei uma flor na cabeça e eu dei tequila pros meus amigos ali. E virou uma atração na festa, assim, as pessoas, gente que eu não conhecia, a gente sentava lá na cadeira pra dar, porque daí a gente fazia toda uma brincadeira, né? A gente colocava a pessoa sentada na coisa, colocava tequila, balançava a cabeça, enfim. Na formatura, né? Na formatura. Ela do Monteiro dançou Dança do Vento. Foi um momento bem legal. Ele fazia, foi sensacional. Meu Deus. Muito legal. Legal. Então a gente sempre teve essa animação também, né? Com a turma e tudo mais. Então, enfim, daí agora estamos aí com o Shot, que é minha segunda marca. Tá, e como vai ser a métrica do nosso sorteio? Pois é. Acho que a gente podia fazer o seguinte. Os telespectadores, como é que chama isso? Espectadores, né? Espectadores. Que primeiro comentarem no Stories desse corte que nós vamos fazer agora. O primeiro, vai ser num corte. O que primeiro comentar no corte do Stories do TechTercast ganha um mini shot. O primeiro a comentar? Primeiro a comentar. Mas daí não tem graça. Porque o cara... Se não gostou, cria outro então. Porque ele vai então. postar e aí o cara de baixo fala... que pena. Não, mas então, o primeiro que postar assistindo. Não? Primeiro que postar assistindo, pode ser. Gostei. Ótimo. Ela entende bem. Óbvio, né? Graças a Deus, tinha pedido pra ela, não pra mim. Gostei. O primeiro que postar e marcar o Tem que Ter Cast assistindo esse episódio. Não, marcar o Tem que Ter Cast e marcar a Caçuba. Isso, fechou? Fechou? Então tem que marcar a Caçuba, marcar o Tem que Ter Cast, postar uma foto, pode ser um story, né? Um story assistindo a esse episódio. No tempo exato, não, mentira. Mas assistindo a esse episódio aqui, a gente vai ganhar o quê, Andressa? Vai ganhar o mini shot e também a almofadinha. Que a gente tem uns brindes lá que a gente tem do shot. Eu tenho uns... Almofada pra quê? Almofada hemorroida? de... O pessoal tem problema de hemorroida, uma almofadinha daquela redondinha? Não, é almofadinha de praia, assim, sabe? Umas almofadas que a gente fez. Enfim, nós temos alguns brindes. Eu não sabia que usava almofada na praia. Então eu vou trazer aqui pra vocês. Viu como eu sou velho mesmo? Tá. Meu Deus do céu. Cara, mas sabe, foi muito boa essa almofada. A gente fez também por causa de brindes, pra dar no verão e tudo mais e tal. E são umas almofadinhas, assim, infláveis, de boia, assim, sabe? E, cara, é muito boa pra deixar pra deitar, assim, que legal. Que legal, que baita ideia. Então, enfim, daí eu vou montar um kitzinho ali. Show de bola. Show. Ficou bastante complexa a forma de você fez a mecânica da promoção, tá, Guto? Isso também a Andressa depois vai te explicar que quanto mais complexa uma promoção, pior é de você conseguir atingir resultados. Mas sabe? tem que marcar a Caçuba, marcar a gente uma foto assistindo o programa. Que tem mais complexo, senão o público me interessa assistindo meu programa. Que é isso, gente. Vamos, né? Alô, vamos se espertar aí. E altos prêmios também, pô, que é isso.
que mais nós vamos mudar de prêmio? Tá bom assim, né? Tá bom já, né? Vamos ver se dá certo essa, Vamos né? testar primeiro essa. E ainda estamos abertos pros patrocinadores, né? Mas, ó, dá pra... Ali que eu falei da Outubro e tudo mais, dá pra vocês gravarem um programa. A gente pode já fechar aí patrocínio, porque a gente tá com lá o Vapor e o Zug, né? Os dois ali do Parque Estação. A gente já pode fazer um programa... Tem um cubo lá na frente, né? Vocês podem fazer um programa lá no cubo. Nossa, sensacional, gostei da ideia. Vamos estudar as possibilidades. Ideia. A gente tem aí os meios, os recursos. Maravilha, maravilha. Andressa, muito obrigado pela tua participação, querida. Foi show de bola. Eu que agradeço aí também pelo convite. Imagina. Como é que foi a tua primeira experiência no podcast? Foi legal. Gostei, adorei. Depois a gente manda, né, os cortes, os tempos ali. Isso, sabe? E estamos aí, né, Gutão, para próximas entrevistas. Até a gente colocou aí um pedido de sugestão. Então nós vamos abrir uma caixinha, né, para sugestões de entrevistados também, para que a gente possa aí colocar na nossa agenda, que já está completamente lotada para as próximas semanas, Para mas... próximo até o final do ano, né, gente? Já Quase. tem um movimento grande aí na nossa agenda. Procura enorme. As pessoas, então você é uma privilegiada estar aqui, porque as pessoas imploram pra gente para participar desse programa. Mas, cara, realmente eu gosto muito dessa ideia, tá? De a gente falar sobre publicidade, porque... Assim, vocês também trouxeram, por exemplo, outras agências, só que é totalmente diferente a comunicação. Sem dúvida. E hoje em dia a comunicação é networking, é essa troca, e é essa troca mesmo de entender como que funciona o outro lado. Enfim, eu adoro falar sobre marketing, moda, comunicação e tudo mais. E voltará também, porque a gente vai ter muito assunto ainda para tratar, exatamente porque daqui a uma semana devem ter mais 3 redes sociais diferentes. É verdade. A gente vai estar sempre precisando conversar. Trazer as estagiárias junto. Andressa, obrigado. Tá? Obrigado, Andressa. Pessoal, então, até a próxima, toda quinta-feira. A gente quinta-feira às 8 horas da noite. Isso. Sigam as nossas redes sociais, @Thiago Montanha. @Guto Bilinski. Andressa Andressa Kassuba ou Kassuba Marketing. As duas. Fechou. E o @TakeTercast. Isso aí, era isso que eu ia dizer. Toque o sininho. Hoje eu não trouxe o sininho, Guto. Toque seu sininho, então. Abraço, pessoal. Gente, obrigado.